Boa noite a todos. Boa noite. Ô, gente, vamos dar uma esquentadinha no ambiente, vamos? Tá um ventinho frio lá fora, vamos dar uma melhorada, vamos? Boa noite a todos. Boa noite. Agora começou, tá bom. Meus caros, é com muita alegria que a Casa do Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos. Eu queria saber se tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa do Miramês. Seja bem-vindo, que Jesus te traga o esclarecimento e o conforto que você veio buscar. Muito bem. Meus caros, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana. Parece até clichê, né? Todo tempo que a gente chega aqui fala que é bacana, e é bacana mesmo. Nós vamos falar sobre o Filho de Deus. E quem vai falar para nós vai ser nosso irmão Milton. Isso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Todo mundo falou com Jesus hoje? Não é viu Jesus não, viu, gente? É falar com Jesus. Falaram mesmo ou discutiram? Sim ou não? Eu falei. Não precisa nem falar, gente. A maioria de nós discutiu. Falou, coisa tá difícil, me ajuda aqui que a coisa tá pegando. Já não estou aguentando mais. Fulano, Beltrano nas dívidas. As complicações, ninguém me entende, ninguém me ouve, né? Eu sou vítima, né? Como sempre, né? Pois é. Vocês veem como é que é a nossa relação com Jesus, né? Conturbada, né? Toda vez que a gente lembra dele, é só para reclamar. Alguém aqui tem o hábito de fazer uma prece em agradecimento por algo que você recebeu ou que uma outra pessoa recebeu? Eu tenho. Pois, gente, vocês estão meio tímidos para isso, hein? Vamos treinar mais, hein? Nós estamos precisando dar uma esquentada nisso aí, porque não é só pedir, não, tem que agradecer. Não sei se vocês sabem que a prece ela tem 3 fases. Vocês saberiam me dizer quais são? Não? Louvar. Desculpa, não entendi. Louvar. Ok. Pedir e agradecer. Isso aí. Então quer dizer que na nossa conversa com o pessoal lá de cima, ele só está pedindo, né? Não está mal está louvando e agradecendo e pensar por enquanto, né? Pois é, gente, isso aí foi só para a gente dar uma descontraída, para que vocês comecem a entrar no clima também da palestra dessa noite, e para a gente ter atenção realmente com as nossas orações, porque o mundo, a Casa Espírita, em particular, ela vem recebendo orientações dos seus dirigentes. Qualquer Casa Espírita, nesse momento, vem recebendo orientações dos seus dirigentes referente à necessidade de oração, à necessidade de prece pelo mundo, porque não muito diferente de nós que estamos aqui, eu me coloco entre eles, nós estamos muito agitados. As transformações que nos cercam, diga-se de passagem, extremamente necessárias para o nosso crescimento, nos ajudam, nos agitam. Os parentes, aqueles companheiros de consanguíneo ou amigos, alguns deles estão indo, isso está nos abalando. Aquele trabalho que a gente acreditava que nunca ia perder, perde. Aquele padrão de vida que a gente tão sonhava tanto com ele, imaginava, cai. Isso só para citar as pressões materiais. Do mesmo jeito que eu falo, casamentos de longas datas têm sido dissolvidos, filhos em eternidade têm feito as suas passagens de retorno ao plano maior. Então, deixo esse convite a vocês, na hora da prece, realmente sintam a prece. Louvem, peçam e agradeçam. Então vamos lá, pessoal. Eu convido vocês então a me acompanhar na prece para que a gente inicie as tarefas da noite. Meu divino e amado Jesus, meu amigo fiel, aqui estamos, Jesus, de mãos estendidas, como eternos pedidos que somos. Apelamos a tua misericórdia, ao teu amor, que vai muito além da nossa compreensão, para que nos envolva nesse momento, ó divino Jesus, com vibrações salutares, edificantes, harmoniosas, Jesus, higienizantes, para que nossas mentes e corações possam ressoar com as vibrações maiores que emanam de Ti, Jesus. Ensina-nos, a Jesus, a buscar seguir os Teus exemplos,
ainda que na nossa maneira ignorante de ser, mas que nos auxilie com o ânimo de que tanto precisamos. Nos conduz a Jesus nesses momentos de tantas mudanças para o nosso bem maior. E não nos deixe, Jesus, sucumbir diante de tantas e tantas facilidades e ilusões que a matéria oferece. E rogamos, Jesus, que o companheiro da noite, o palestrante, possa ser intuído, que suas palavras possam encontrar em nossos corações terreno fértil para germinar. Que tua paz divina e amado Mestre esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Boa noite, gente. Eu só queria eu pedir esses 10 segundos aí para avisar as pessoas que solicitaram orientação espiritual que vai ficar para a semana que vem, que hoje não tem, porque nós só temos uma médica na casa que trabalha nessa tarefa e ela não está bem de saúde, tá? Então, a semana que vem, as pessoas, 5 pessoas que solicitaram hoje, já vão ficar para a semana que vem. Nós esperamos que ela se restabeleça e esteja conosco. Obrigada. Tá ótimo. Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, nos abençoe no nosso esforço, que possamos verdadeiramente atender a necessidade desse estudo, atender a necessidade das pessoas que aqui estão, e rogamos a Jesus em favor da humanidade, em favor do mundo, onde se fala tanto de guerra, de rumores de guerras, pedindo a Jesus para proteger as famílias, as casas, os casais, os filhos, os esposos, tirando das casas todo espírito de contenda, todo espírito de doença, todo espírito de perturbação, principalmente para os jovens casais, que tenham trabalho, que tenham saúde, que tenham a fé para levar os seus filhos até Deus. E pedimos ainda a Jesus, humildemente, para que possa nos inspirar, para que possamos trazer aquilo que foi estudado, aquilo que foi pedido. E nesse sentido nós lembramos, ainda no século I, nos arredores de Jerusalém, vivia um ancião que se chamava Simeão. Simeão, na língua lá dos judeus, no aramaico, significa aquele que escuta o Senhor. E Simeão orava todos os dias, já era idoso, e ele tinha um sonho. Ele não queria desencarnar antes de ver o Messias. Era o sonho dele. Lucas relata para nós que Simeão fazia esse pedido todos os dias. Nesse dia específico ele se preparou, ele amava o templo, amava o ambiente do templo, cooperava nas tarefas do templo, estava sempre à disposição, ele já era idoso. E havia uma outra senhora, de 84 anos de idade, chamada Ana, era profetisa. E Ana vivia no templo, de dia e de noite, para os trabalhos, para os ofícios, para as atividades rotineiras do templo. E nesse dia de manhã, Simeão se preparou e foi para o templo, para os seus trabalhos, para as suas tarefas. E por volta das 9 horas da manhã, chegou um casal no templo. Uma jovem mãe com um bebê no colo, primogênito, com poucos dias de nascido, porque era tradição dos judeus que o primogênito precisava ser apresentado no templo, e junto dela o esposo, um senhor já mais idoso. Quando
profetisa Ana viu aquela criança, ela disse logo: é o Messias. Disse para Simeão: é o Messias. Ela percebeu. Na época não tinha palavra médium, então usava a palavra profeta ou profetisa. Então Simeão se adiantou, pegou o bebê para levá-lo para o altar, para ser apresentado ao Senhor. E quando chegando lá, Maria ficou do lado de fora junto com José, e Simeão junto com o menino, sabendo agora que é o Messias. Mesmo sabendo que a criança não iria entender, ou presumivelmente não iria entender nada, ele perguntou: celeste criança, por que você preferiu nascer numa manjedoura? Por que você veio apresentar-se diante de nós de forma tão humilde? Porque você não encarnou no palácio para vestir o manto dos imperadores? Por que você não nasceu ao lado de César? Porque estando do lado de César, você teria poder para defender o nosso povo tão flagelado e tão perseguido? Por que você nasceu assim tão longe dos senhores romanos poderosos que poderiam advogar a nossa causa de um povo perseguido? Por que você não veio aos pés dos que vestem a togas dos juízes? Então, como juiz, você poderia ombrear com os homens poderosos e com os homens ilustres para proteger o nosso povo. E você movimentaria junto de legionários e tribunos, junto de gladiadores e de soldados, atendendo a nossa necessidade de libertação. E Simeão ainda continuou falando, porque ele imaginava que Jesus, o Messias, viria cheio de riquezas, de poder. E Simeão perguntou: por que você não fez como Moisés? Porque Moisés, valendo-se do prestígio, foi viver na casa do faraó. Quem é que vai te preparar, ó pequena criança, embaixador dos céus? Quem vai te preparar para esse trabalho tão santo e tão importante? Que será de ti sem lugar no templo? O profeta Samuel mobilizou muitas forças na guerra contra os filisteus e nos protegeu, preservando a nossa superioridade da nossa raça. O rei Saul guerreou até a morte. O rei Salomão, prestigiado por casamento rico, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas e tu? Como você vai fazer? Você não nasceu entre os ricos, entre os poderosos? Como você vai fazer? Jesus, menino, escutou então as palavras de Simeão e, tomado de angústia, Simeão contemplou a pobre criança envolta em tecidos pobres, numa roupagem muito simples e muito humilde. E Simeão ainda continuou perguntando: onde você vai representar os interesses de Deus, o nosso Pai? Aonde? Você, por acaso, vai sentar-se entre os poderosos da terra? Você, por acaso, vai escrever livros de sabedoria? Você, por acaso, vai fazer discursos que obscureçam a grandeza dos oradores de Roma e de Atenas? Você, por acaso, vai amontoar dinheiros e riqueza para ajudar os que sofrem? Será que você, por acaso, vai construir o nosso templo?
onde o rico e o pobre possam adorar a Deus um ao lado do outro? Você, por acaso, vai ordenar a criação de leis, decretando medidas que obrigam a transformação imediata do povo de Israel? E depois de um longo intervalo, Simeão começou a chorar, já quase descrente, porque ele não imaginava que o Messias viria daquela forma. E ele ainda insistiu, perguntando: me diga, ó criança, onde é que você vai representar os interesses do nosso pai, do seu pai? O menino, então, sorriu, ergueu a mãozinha direita, recém-nascido, ergueu a mãozinha direita e bateu de leve, muitas vezes, no peito de Simeão, naquele peito de um homem idoso, já próximo à sua desencarnação. Nesse instante, aproximou Maria, a mãe da criança, que pegou a criança nos braços maternos e o levou para casa. E a criança sublime, nesse gesto silencioso, disse algo para Simeão, que Simeão só ficou sabendo quando ele desencarnou, porque poucos meses depois, Simeão desencarnou. No plano espiritual, os amigos disseram para ele: Simeão, você percebeu a resposta que Jesus te deu? Não. Qual foi a resposta? Simeão, Jesus, quando bateu com a mãozinha no seu peito, ele quis dizer que ele vai defender os interesses do Pai Celestial junto do coração dos homens. Porque é o único lugar onde poderá entronizar aquele que quer nos mudar. Somente pelo amor nós conseguimos mudar alguém. Somente pela bondade, pelo amor, pela paciência. Paciência e bondade são expressões do amor. Somente assim nós podemos mudar alguém. Não tem outro jeito. Certa vez eu estava vendo uma reportagem de um criminoso que, pelo uso de drogas e crimes, sempre recalcitrante, sempre recaindo, certa vez ele foi pego pela justiça e foi condenado a muitos anos de prisão. Ele tinha uma namorada, que ele não dava mínima para ela, que ele não ligava para ela, mas ela amava verdadeiramente. E toda semana ela ia na prisão visitá-lo, conversava com ele, insistia com ele para que ele vivesse, para que ele passasse por essa pena e que se reajustasse perante as leis de Deus e dos homens. Ela o motivou durante todo o período da condenação. E ao longo dos anos, ela conseguiu. Ao sair da prisão, abandonou as drogas, fugiu da carreira de crime e passou a viver o trabalho honesto. Então, nós só conseguimos verdadeiramente, com Jesus, mudar a nós, primeiramente, e mudar alguém pelos laços do amor. Não tem outra forma. E nós vamos ver no Evangelho de Jesus várias e várias passagens que se referem a Jesus como Filho do Pai. Nós vamos ver Lucas quando diz: e respondendo a Maria, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude de Deus te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Logo no começo, Maria,
recebeu essa orientação espiritual. Nós vamos observar que Maria, Simeão, Ana, todos escutavam os Espíritos. Por que será que eles escutavam os Espíritos? Será que havia um privilégio? Será que a vida santificada deles propiciava? Nós vamos ver aí 3 pessoas. 2 idosos. Simeão, já velhinho, Ana, a profetisa, com 84 anos, e uma menina moça. Todos 3 com o coração puro. Talvez a condição essencial para sentir mais a vida espiritual, para ouvir os Espíritos, para perceber os Espíritos, o que eles sugerem para nós, exige de nós uma atitude digna, uma atitude limpa, o coração livre de mágoas, livre de ódio. Jesus disse, quando ele estava ensinando, e várias crianças brincando, gritando, como é natural de todas as crianças, e os apóstolos xingando, falando com as mães para calar a boca dos meninos, das crianças. Jesus repreendeu os apóstolos e disse para eles, deixai que venham a mim as criancinhas, porque daqueles que se fazem iguais às criancinhas é que pertence o reino dos céus. Não quer dizer que o reino dos céus é feito de ingênuos, feito de tolos. Não. A característica principal da criança é não guardar ódio. Ter um coração limpo. Muitas vezes a mãe, o pai, repreende o filho, a filha, a criança, chora, esbraveja. 10 minutos depois já está ali abraçando, beijando o pai e mãe. Não guarda ódio, não guarda mágoa. Que bom seria se nós hoje não guardássemos mágoa, não guardássemos ódio, não teríamos guerra, não teria motivo para ter guerra, não teríamos disputas, não haveria motivo para ter disputas. Então, a condição para ouvir o Senhor, para ouvir os Espíritos do Senhor, é o coração limpo de mágoa, de ódio e de ressentimentos, como nós vemos nesses 3 exemplos. Profetiza Ana, Simeão, cujo nome já diz tudo, aquele que ouve o Senhor, e Maria de Nazaré. O anjo apareceu para ela. João, no capítulo 1, diz, e o verbo das profecias, se fez carne e encarnou, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça, amor e de verdade. Antes era o verbo, os profetas falavam de Jesus, falavam do Messias, davam-lhe o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E quando ele nasceu, o anjo disse a Maria, porás o nome dele de Jesus. Jesus, na língua lá dos hebreus, significa o Salvador. O Salvador. João ainda, no capítulo 5, fala para nós, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora em que os mortos, fracassados, ouvirão o Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Basta ouvir? Ouvir é o primeiro passo. É o primeiro passo. Mas, depois de ouvir e instalar a palavra de Deus, o conhecimento espiritual em nossa memória, em nosso cérebro, essas verdades precisam descer para o nosso coração. Porque somente quando chega no nosso coração é que ele vai para os braços e para as pernas, transformando em atitudes. Mas o primeiro passo é o intelecto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Basta conhecer? Não.
A estante de livro conhece muito, mas não faz nada. É incapaz de dar um copo de água para qualquer pessoa. Então é preciso sentir. Jesus falou para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque essa água que eu lhe der, fará uma fonte no seu coração. E essa fonte jorrará para a vida eterna. Veja bem, em outra parte, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Aquele que não comer do meu corpo, não é o corpo físico de Jesus, é o corpo doutrinário, e não beber do meu sangue, não é do sangue físico, nem do vinho, é da fé que movimenta. Dizem que tem muito padre alcoólatra, tu sabia disso? Tem muito padre alcoólatra. Esse negócio de beber vinho na hora da missa tem deixado muito padre alcoólatra. Então é a fé que vitaliza. O sangue não vitaliza, a fé vitaliza. A fé é capaz de movimentar a estrutura do corpo doutrinário e transformar em obras. Porque o mesmo Jesus que ensinou isso, também ensinou que a cada um será dado segundo as suas obras. Não é segundo a quantidade de livros lidos, não é segundo a quantidade de palestras que se faz, mas pelas obras. As obras é que determinam. E João ainda, campeão das revelações, João, no capítulo 3, ele fala: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho. Puxa vida, se Jesus é Filho de Deus, o que nós somos então? Quem foi que nos criou? Deus nos criou. Então quer dizer que o mesmo Criador de Jesus também é nosso Criador. Significa que somos irmãos, somos parentes de Jesus. Somos? Tem certeza? Somos parentes de Jesus, né? Nós temos no nosso DNA a mesma origem de Jesus. Então por que ele é tão sábio? Por que ele é tão bondoso e nós somos tão perversos? Emmanuel explica para nós, no livro A Caminho da Luz, que a evolução de Jesus já se perdeu na poeira dos sóis. É uma maneira poética, inteligente de dizer que Jesus é um espírito muito velho, muito antigo. Mundos que Jesus viveu já não existem mais, já se decompuseram. Jesus foi criado por Deus, mas muito tempo antes de nós. O nosso universo conhecido tem 14,5 bilhões de anos. Imagine, 14,5 bilhões de anos. A Terra, a nossa querida Terra, tem 4,5 bilhões de anos. Então tem uma diferença de 10 bilhões de anos. Ou seja, quase 3 vezes mais o período de existência da Terra. Então qualquer espírito que foi criado nessa época é muito mais evoluído do que nós. Então precisamos entender essas coisas. Isso não é um raciocínio difícil. Os filhos mais velhos não ajudam a cuidar dos filhos mais novos? E precisam entender isso. O procedimento é o mesmo. E Deus confiou a Jesus este rebanho. E ele diz: das ovelhas que meu pai me deu, nenhuma se perderá. Isso dá um conforto tão grande. Não sei se vocês sentem isso. Das ovelhas que meu pai me deu, nenhuma se perderá. E Jesus cuida
só dos cristãos? Coitadinho dos muçulmanos, coitadinho dos budistas, dos hinduístas, Jesus não cuida deles? Cuida do mesmo jeito, né? Porque Jesus é o governador não só dos cristãos, Jesus é o governador do planeta, do nosso planeta. Segundo Emmanuel e André Luiz, Jesus foi o espírito responsável pela construção da terra. O apóstolo João fala lá no capítulo número 1, não me lembro do versículo. Ele diz: e ele fez o mundo. Olha, esse é um grande problema nosso. Nós desprezamos tudo, não digo todos, mas nós desprezamos tanto o que Jesus ensina, que é até cafona, né? Essa palavra existe ainda, cafona, está fora de moda, demodê, né? Falar de Jesus. As pessoas têm vergonha de falar de Jesus, como se Jesus fosse um grande criminoso. Não. É o espírito mais sábio, mais evoluído que se tem notícia. Mais sábio, mais evoluído que se tem notícia. E ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 2, o meu reino ainda não é deste mundo. Por quê? O reino de Jesus ainda está sendo instalado. Instalado aonde? No coração dos homens. No coração dos homens. Ainda está sendo instalado. Isso é muito interessante, não é? Então, Mateus, não vamos deixar Mateus de fora não, porque ele é realmente muito bom no serviço. Porque Mateus estava cobrando imposto na porta da cidade, sabia? Mateus estava cobrando imposto e tinha um soldado romano do lado dele, porque sabia que os fiscais do ICMS não andam sozinhos, andam com o soldado da PM do lado. E naquela época, o cobrador de imposto, o publicano, também andava com o soldado romano do lado, para não ser roubado, não ser assaltado. E Jesus foi até ele e chamou pelo nome, que o nome dele não é Mateus, o nome dele é Levi. Levi, me segue. Levi não pensou duas vezes. Que força foi essa tão grande? Que força foi essa tão grande que fez Levi levantar da mesinha de cobrança de tributos e seguir Jesus? Jesus foi até Pedro. Estava Pedro, Felipe, João, Tiago, pescando. Jesus chegou até eles e falou: me siga, eu vou fazer vocês pescadores de almas. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Mas o mancebo rico foi procurar Jesus. O mancebo rico chegou e falou assim: Jesus, o que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus falou para ele: meu filho, é muito fácil. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres, e vem comigo, que eu vou te dar o reino dos céus. Não voltou até hoje. Por quê? Talvez já tenha voltado, né? Estou meio desatualizado, às vezes já voltou. Por quê? Eles queriam moleza. Esse homem que cura doenças, esse homem que transforma a água em vinho, esse homem que multiplica pães e peixes, vou ficar perto dele, eu não vou passar fome, não vou ficar doente, eu acho que não vou nem morrer. Então, interesses apenas. Interesses apenas. Esses não ficam, não continuam, porque ainda não repercute no coração deles a necessidade da mudança. O reino dos céus ainda está distante deles, não é? E vocês se lembram quando Jesus foi surpreendido por uma multidão que estava apedrejando uma mulher? E ele se viu apertado, porque a multidão quis aproveitar o momento para colocar Jesus numa sinuca de bico, para ver o que ele falava, porque conforme o que ele falasse, iria ser usado no tribunal contra ele.
e disseram: Jesus, o Senhor é mestre. Diga para nós o que devemos fazer. Essa mulher foi apanhada em adultério. Conforme a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. O que só fala para nós? Jesus percebeu a malícia, sentou, agachou na areia e começou a riscar no chão com o dedo, na maior naturalidade. E eles insistiram: Jesus, responda para nós o que devemos fazer. Jesus então levantou, olhou bem para os olhos deles e disse: muito bem, aquele que tiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. E conta o Evangelho que foi saindo de fininho, primeiro os mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos viveram mais experiências negativas, erraram mais, têm a consciência mais culpada. Depois os mais jovens, e não ficou ninguém. Jesus então perguntou para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus olhou bem nos olhos dela e disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Por quê? Porque João fala para nós no capítulo 3 que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar ninguém, não para condenar ninguém, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só. Então, Jesus veio trazer para nós o código de libertação das almas. E nós vamos ver Mateus, no capítulo 3, ele diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos várias e várias referências no Evangelho falando sobre a paternidade de Jesus, Deus como Pai de Jesus, e nós também como filhos de Deus, portanto, irmãos de Jesus. Jesus, nosso irmão mais velho, mais experiente. Então, quando os textos evangélicos falam para nós também que Jesus é o Filho do homem, ainda aí precisamos ter o discernimento para entender o que significa isso. Porque o Filho do homem é a esperança da humanidade, é o homem perfeito, é o homem melhorado, é o homem divinizado. É uma maneira de dizer que ele é o modelo que nós devemos seguir, que Jesus é o espelho da humanidade no futuro, que no futuro nós seremos iguais a Jesus. Jesus estabeleceu metas, e a meta dele é audaciosa. Ele disse: sede perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial. É uma meta audaciosa. E ele disse ainda: se pedires ao meu Pai, sereis capazes de fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Então Jesus nos coloca numa condição de capacidade, não agora, mas no futuro, com o nosso esforço, com o nosso empenho, de fazer o que ele faz. Ele desceu das alturas, ombreou conosco, comeu da nossa comida, vestiu das nossas roupas, bebeu da nossa água, conviveu com as pessoas comuns, viveu um período, a moda, os costumes, a cultura de uma época. Viveu como qualquer ser humano, mas ligado ao Pai,
ligado ao Pai. E ele dizia: o meu alimento, o que me alimenta, o que me satisfaz, é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta número 617, os Espíritos respondem a pergunta de Allan Kardec. E eles dizem o seguinte: que o sábio estuda as leis da matéria, física, química, biologia, mas o homem de bem estuda as leis morais. O homem de bem estuda as leis morais. Não quer dizer que nós não podemos também estudar física, química e biologia. Porque para ser perfeito como Deus, precisamos conhecer os fenômenos da natureza. Como seremos perfeitos sendo tão ignorantes de matemática, de física, de química? Como poderíamos andar sobre as águas como Jesus andou? Como poderíamos transformar a água em vinho como Jesus transformou? Como seríamos capazes de acalmar a tempestade? Então, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. É o nosso roteiro, é a nossa meta. O Emmanuel escreveu um livro, defendendo a tese. Defendendo não, que não precisa ser defendida. Colocando para nós a tese, que nós estamos a caminho da luz. Estamos a caminho da luz. Isso é determinismo. Isso é decidido. O que nós podemos fazer é retardar o nosso passo. Porque quando tentamos retardar o passo do outro, nós estamos ajudando ele a subir mais depressa. Então, nós podemos analisar Jesus como um ser humano que viveu no primeiro ano da era cristã, na Galileia, na Judéia, e que deixou para a humanidade um conjunto de ensinamentos, um conjunto de orientações morais, e deixou também o seu exemplo de sua vivência, de tudo aquilo que ele ensinou, ele colocou em prática. E ele disse para nós que todos vão saber que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos discípulos dele, se nós nos amarmos uns aos outros. Então, a condição para ser discípulo de Jesus é amar o próximo. Só que a maioria de nós não sabe o que é amar, não entende essa questão ainda. Estamos longe. Um espírito, comunicando a reunião mediúnica, disse para nós: meus queridos, tolerar o próximo é um grande ato de amor. Eu fiquei tão feliz. Puxa vida, tolerar o próximo é um grande ato de amor. Olha só, o amor, então, nós já amamos e nem sabemos disso, né? O simples fato de tolerar alguém, de suportar as imperfeições de alguém, a convivência difícil com alguém, é um grande ato de amor. E esse mesmo Espírito trouxe para nós: olha, Deus não espera de vocês o impossível. Deus conhece a capacidade de cada um. Lembra das parábolas dos talentos? Então Deus espera de vocês só aquilo que vocês têm condições de fazer. O problema nosso é que a preguiça é tão grande, o comodismo é tão grande, o sofá é tão gostoso depois do almoço, né? Televisão, que nós, muitas vezes, nem a nossa obrigação de casa, às vezes fazemos, somos incapazes de orar para alguém, ficamos até de madrugada assistindo o Bang Bang. Não sei se ainda passa Bang Bang na televisão, né? Na hora de orar, nós fazemos o nome do Pai, a gente dorme ali, um segundo já está dormindo. Mas de frente da televisão nem pisca o olho. Se passa alguém na frente, xinga. E durante o tiroteio é preciso segurar a gente no sofá, porque dá uma vontade de pegar
uma garrucha e entrar lá dentro da televisão para ajudar o mocinho no tiroteio. Não é? Isso mostra como nós estamos atrasados ainda, como nós vibramos com a guerra, com o tiroteio, com a briga. Eu conheci um senhor, não vou falar quem é, senão eu não perder o leal, que na época do telequete, isso já tem uns 60 anos, né? O telequete Montila, a briga, né, do ringue, passava na televisão. E ele ficava torcendo no sofá assim, ó. Mais um pouquinho ele entrava dentro da televisão. Então, por quê? É a nossa sintonia. Agora, na hora de uma oração, na hora do... Né, o padre está lá na televisão falando, o pastor está lá falando, tem um palestrante falando, é um sono terrível, um sono mortal. É a nossa sintonia. Né? Então, nós temos aí um caminho pela frente. Temos um caminho pela frente. Precisamos nos esforçar. Jesus não brinca, Jesus não fala mentiras. Quando ele diz para nós que nós precisamos seguir em frente, que nós precisamos buscar o reino dos céus, que nós precisamos acender a nossa luz enquanto é dia, para quando não vier as trevas, nós tenhamos luz. Ele conta a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes guardaram o azeite, e as imprudentes gastaram tudo à toa, gastaram a sua energia à toa, não fizeram nada de produtivo. Quando chegou Jesus, quando chegou o esposo, o noivo, as imprudentes que tinham gastado tudo à toa, como o filho pródigo, pediram para que as prudentes lhe dessem um pouco das suas energias. Ela disse: não podemos fazer isso, porque vai acontecer que nós e vós ficaremos sem o azeite. Então dizem que aquelas 5 virgens imprudentes ficaram do lado de fora. Não podemos ficar do lado de fora, porque do lado de fora, conforme narra para nós a parábola das bodas, existe o pranto e o ranger de dentes, do fracasso, do defeito que não foi corrigido, da missão que não foi cumprida, deixando para depois o seu trabalho e a sua missão. Então é prudente pensar nessas coisas, é prudente lembrar de Jesus, é sinal de inteligência, é sinal de sabedoria. Calar-se para deixar o tolo falar, é sinal de sabedoria. Humilhar-se, porque Jesus ensinou: o maior no reino dos céus é o menor da terra. Os grandes da terra são miseráveis no reino dos céus. Vocês lembram a história da rainha da França? Está no Evangelho segundo o Espiritismo? Era a rainha. Quando desencarnou, achou que seria a rainha lá no mundo espiritual, estava procurando os servos que já tinham desencarnado antes dela, para continuar seguindo a ela lá no mundo espiritual. Então tem a realeza terrestre e realeza espiritual. A realeza da terra passa com os dias, a beleza, poder, tudo passa. Mas a realeza divina, a realeza celeste, é eterna. Daí a sabedoria do Jesus, o nosso Senhor e Mestre: ajuntai tesouros no céu, porque os tesouros da terra os ladrões roubam e as traças corroem. Então, se analisarmos Jesus como ser humano, precisamos conhecer que ele está no topo da lista das grandes figuras da humanidade. E no Livro dos Espíritos, na questão número 625, os Espíritos respondem a uma pergunta de Allan Kardec sobre qual o melhor exemplo que nós temos. Eles ensinam que Jesus é o modelo de perfeição moral que a humanidade pode desejar na Terra. Jesus é o modelo de perfeição moral.
Então Ele é o nosso modelo. Devemos nos espelhar nele, nas atitudes, no comportamento, na dedicação, do dever bem cumprido. Todos nós temos a nossa missão. É o talento que Deus nos deu. Não teríamos capacidade alguma de fazer o trabalho que Jesus fez. Não teríamos capacidade alguma de fazer o trabalho que o Chico Xavier fez. Não teríamos capacidade, pelo menos eu, capacidade alguma de fazer o trabalho que o Divaldo Pereira Franco faz. Mas tenho sim capacidade de fazer aquilo que foi planejado para mim. O cumprimento dos meus deveres de forma correta e fiel. Porque quando chegar o grande dia da mudança, quando chegarmos no plano espiritual, será feita uma pergunta para nós. O que foi que você fez em seu favor? Porque nós achamos que fazemos o bem em favor dos outros. Não. Nós fazemos o bem em nosso favor. Todo mundo conhece a parábola do mordomo infiel. O mordomo infiel estava maltratando os servos, estava desviando recursos. O Senhor soube disso e resolveu demiti-lo. Ele disse: o que eu farei? Serviço pesado, eu não dou conta. Pedir esmola, eu tenho vergonha. O que farei? Então ele chamou os credores e negociou com eles. Você deve quanto ao meu senhor? 10 sacos de arroz, anota aí. 5. Você, quanto que deve ao meu senhor? 5 latas de óleo, anota aí 2. E assim foi. Ele agiu dessa forma. Porque ele seria demitido. E quando demitido, ele teria onde pedir emprego. Quando chegou o Senhor, em vez de condenar o mordomo infiel, ele disse: olha, agiu com astúcia. Porque os filhos deste mundo são astutos. Então, granjeai tesouros do céu com os bens da terra. Porque as coisas que hoje usamos não são nossas. A beleza, a saúde, os bens materiais, a riqueza, todos os valores que chegam em nós, nas nossas mãos, não nos pertencem. Pertencem ao nosso Pai Celestial. Mas, se nós usarmos esses recursos que o nosso Pai Celestial colocou em nossas mãos, a título de empréstimo, porque quando nós voltarmos para a vida espiritual, nós vamos deixar isso aqui na mão dos outros. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, tem alguma coisa que vai ser nossa. Aquilo que nós usamos e passamos para o outro. Uma cesta básica, uma palavra de esclarecimento, uma ajuda financeira para quem está passando necessidade, o socorro ao doente. Isso será nosso. Será nosso quando voltarmos para o mundo espiritual e quando da nossa próxima reencarnação. Só um minutinho que eu vou contar um caso aqui, senão eu vou esquecer. Havia uma senhora muito boneca de samambaia, para não falar uma coisa pior, né? Todo mundo sabe o que é boneca de samambaia, né? Não abre a mão para nada, para ajudar ninguém. E ela morava na roça. E era conhecida pela avareza, pela ambição, e não favorecia ninguém com coisa alguma. Certo dia, ela foi na horta, pegou um molho de cebolinhas para preparar um guisado. Foi na bica, na roça tem a bica, né, na porta da cozinha, para lavar aquele molho de cebolinha, e aconteceu que uma das folhas caiu na água. E ela começou a se afastar, ela tentou pegar de todo jeito essa folha de cebolinha e não conseguiu. Então ela disse: vai embora, pelo amor de Deus. Passaram-se os anos, ela continuou do mesmo jeito. Chegou o dia que ela também desencarnou, como todos nós. Ela também foi para o Tribunal da Justiça do Alto. E chegando lá, o estado consciencial dela
naturalmente a localizou nas regiões inferiores e numa caverna escura, junto com um tanto de outras pessoas da mesma sintonia dela. Chorava e orava dia e noite, pedindo a Deus para sair daquele antro de escuridão e de imundícia, de dores e de prantos. Depois de muitos anos ali, esgotando a maldade, esgotando a perversidade, fazendo a sua limpeza no corpo perispiritual, apareceu uma mão iluminada no alto da caverna, com uma folhinha de cebola, e disse para ela: minha irmã, as suas orações foram atendidas. Consultamos os seus arquivos, a cada um será dado segundo as suas obras. A única coisa que tem a seu favor é essa folha de cebola. Segure nela, que nós vamos tentar tirar a senhora desse abismo. Então ela foi assustada. Como que uma folhinha de cebola poderia me segurar? E segurou, com fé, confiança, e começou a subir. Os outros viram que ela estava subindo, correram e seguraram as pernas, nos braços, nos ombros dela, e começou a subir todo mundo, mas ela sentiu tanta revolta dos outros estarem subindo na folhinha de cebola dela, que ela começou a espernear: sai para lá, essa aqui é minha, é minha vez. E ela tanto sacudiu, que a folhinha de cebola rompeu e ela caiu de novo no abismo, junto com os demais. Então até nessa hora, ela foi egoísta. Então, o egoísmo e o orgulho são as duas grandes feridas da humanidade. E Jesus sabe disso. O orgulho e o egoísmo manifestam na nossa vida todos os dias. E Jesus vem trazendo para nós, com a própria vida dele, a humildade, a caridade e a bondade, como os únicos recursos para trabalhar no orgulho e no egoísmo. Porque o orgulho e o egoísmo têm levado a humanidade para os abismos do sofrimento, da guerra, das doenças, das perseguições. A humildade que Jesus exemplificou no dia do nascimento dele e em toda a vida dele. A bondade que ele exemplificava diariamente. E a caridade que ele também exemplificava diariamente. São os recursos que ao longo dos anos vamos trabalhar em nós para vencer essas duas feridas morais, do egoísmo e do orgulho. A senhora quer falar? Quero. Eu já tive uma palestra há muitos anos atrás com esse tema. Aí o que aconteceu comigo? Na época eu morava no Riacho. Aí eu não queria ser nem orgulhosa, nem prepotente. Eu falei com o meu ex-marido, eu não queria ser nada disso. Aí tinha um menino que pedia as coisas todo dia na minha porta. Aí eu mandei entrar, servi o almoço para ele no prato direitinho. Daí o que aconteceu? Ele quebraram o prato, fizeram xixi no meu carpete todinho, enquanto eu estava na cozinha, entendeu? Quando eu saí, eu vi aquela confusão toda na sala, que se chama plantar. Aí, depois disso, eu já peguei 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, essas coisas, né, pó de café, bem arrumado, e falei com o meu ex-marido assim: agora nós vamos na favela entregar. Eu fiz várias cestas, era de Natal. Entendo. Eu fiz várias cestas, aí nós vamos entregar. Aí quando eu cheguei na União Espírita Mineira, fui falar com o tio Manuel, não sei se você conhece.
Falei com ele, ele falou, não, minha filha, não é assim não. Não sabe que você leva isso tudo isso, então. Aí ele me explicou. Vai ensinando. Nós estamos aprendendo. O André Luiz, num livro que se chama Conduta Espírita, o André Luiz, ele ensina para nós que a caridade não dispensa a prudência. Nós não podemos pôr dentro da nossa casa pessoas que nós não conhecemos. Para isso tem portão, tem a grade. Hoje em dia nós não podemos fazer mais isso. Meu avô, a casa do meu avô foi a segunda casa do bairro Dourado, na rua Morumbi, Solindori. Não sei se alguém lembra dele. E naquela época eu era criança, vivia lá, passava os andarilhos na rua, pedindo pousada. O meu avô punha um estranho dentro de casa, perguntava, tomava banho, jantava, e no outro dia tomava café e ia embora. Hoje não podemos fazer mais isso. O mundo mudou, né? O mundo mudou. Então, nós podemos levar um prato de comida lá fora, a água lá fora, para as pessoas. Então, a caridade não dispensa a prudência. Mas eu agradeço a tolerância de vocês, agradeço a paciência enorme, prodigiosa de vocês em ter me escutado aqui esse tempo todo. Por causa disso, eu rogo a Jesus a bênção para todos. Rogo a Jesus para ir na casa de cada um essa noite e tirar de lá todo o espírito de perturbação, todo o espírito de doença, trazendo paz entre os casais, trazendo harmonia entre os irmãos e principalmente para os jovens casais que estão iniciando a vida, que possam ter emprego, que possam ter casa para morar, que possam ter seus filhos, senão ninguém reencarna. Se não tiver reencarnação, não tem evolução. Para que possam ter encarnação, receber os seus filhos, elevar os seus filhos para Deus, porque os seus filhos não são seus filhos, são filhos de Deus. Né? Muito obrigado a todos, muitas alegrias. Feliz Natal! Muito obrigada, também. Vou fazer uma perguntinha perigosa. E aí, gostaram? Não gostaram, não? Sim. Ah, agora sim entendi. Eu entendo sim e não. Não entendo. Isso não faz parte do meu vocabulário, não. Apesar de ser bem pobrinho. Meus irmãos, é com muita alegria que a gente agradece, né? Sempre a presença de todos vocês, a Jesus, os amparos recebidos. E eu vou convidar vocês a agradecermos ao Divino Mestre, né? Já que nós pedimos no princípio, louvamos, pedimos, agora está lá de agradecer. Agradecemos a oportunidade de mais uma noite de tarefa, mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de encontro com Jesus. Eu convido a todos vocês que me acompanhem na prece de encerramento, e eu peço a vocês, aqueles que sentirem a necessidade do passe ao final da reunião, que formem uma fila à direita, mantendo o silêncio para harmonizar o ambiente. Dessa forma, o Divino Jesus, mestre querido, amigo de todas as horas, agradecemos. Agradecemos o teu carinho, o teu amor para conosco. Irmãos ainda tão pequenininhos, na grande família divina. Esteja sempre conosco, irmão maior, a nos orientar, nos proteger, nos guiar, envolvendo essa terra, esse planeta bendito, casa maravilhosa de crescimento, com suas vibrações salutares. E nesse momento de tantas transformações, Jesus, te rogamos, envolva-nos para que possamos serenar as mentes e os corações. Serena-nos os pensamentos ainda tão agitados pelas questões que a matéria nos traz. E ajuda-nos, Senhor Jesus, a proceder à tão necessária reforma interior, para que a gente possa, Jesus, se adequar a essas modificações maravilhosas que o Pai Todo-Poderoso nos proporciona. Socorre, Jesus, aqueles que se encontram em sofrimento, em provas maiores que as nossas, seja nos hospitais, nos asilos, nos cárceres, nos orfanatos, em tantos outros lugares, Jesus. Ampara, protege, guia e conforta, e que tua paz seja conosco, hoje e agora, por teu Senhor, e que assim seja.
Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.